Fala, você quer começar a falar com os tagarelovers? É, lógico, porque você já começou o último. Aquelas... Imagina, a rincha não tem, não. Não, a gente não tem DR, não, quase Não nunca. imagina. Aqui não, né? Ainda. E nós estamos com mais um episódio do nosso Tagarelando. E a gente quer aproveitar, né? A gente já começa pedindo pra você compartilhar o nosso canal, Se inscrever ativar o sininho. das notificações. Sabe por quê? Porque você não paga boleto pra isso, né? Ô, gente, é só fazer na caridade, E sempre né? o meu pedido, né? Vamos ajudar os podcasters de baixa renda, né? Isso, a gente um povo precisa de você. humilde, assim, né? É. Tô pedindo só um like, é de graça. Não custa nada. Mais um episódio no ar. Prepara o lencinho. Meu lencinho já está aqui, porque o negócio vai ser pesado. Emocionante demais. Porra. Bora tagarelar, então? Bora. Então vamos lá. Em agosto de 2021, ela fez uma matéria expondo a dificuldade do sistema de radioterapia no Brasil. Ela entrevistou o Daniel. Daniel era um paciente que dependia do tratamento de radioterapia e ele sofria com diversos desafios, né? Tanto de estrutura quanto saúde pública. 4 meses depois, ela dividiu a luta. Ela já tá chorando Já vai também. começar a chorar, gente. Pelo amor de Deus. 4 meses depois, ela dividiu a luta com o Daniel. Ela teve que dar uma pausa na carreira dela, de repórter, para cuidar da doença. Ela também teve câncer. E com muita resiliência, fé e esperança, ela compartilhou todo o tratamento dela nas redes sociais com os seguidores dela, inclusive com a gente. E em outubro de 2022, o mês do combate ao câncer, ela anunciou que estava curada. E hoje ela está aqui para contar essa linda história pra gente. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, você já tá me fazendo chorar. Eu falo para lá em cima. Ai, gente, obrigada. Primeiro, por abrir espaço para falar de um assunto tão importante, né? Que é o câncer e a prevenção e o autocuidado, o autoamor, tudo isso que a gente vai falar hoje. Obrigada mesmo. É um assunto muito importante, muito, muito. E eu só descobri depois que eu tive, né? Porque Todo mundo fala. Porque no começo parece algo muito distante, né? Eu fiz diversas reportagens. Então, gente, você sobre conversou câncer. com gente que tava com esse problema e, né, assim, nunca imaginou que Eu poderia, acho que né? a primeira pergunta, como você descobriu? Primeiro eu estava falando do Daniel e já começou a vir na minha mente, porque a gente que é repórter, a gente, cara, se apega às histórias, né? E eu me lembro que eu estava lá na casa do Daniel, ele estava sofrendo muito, sabe? Porque ele precisava viajar todos os dias para fazer radioterapia. Naquela época eu já estava com câncer, né? E eu não sabia. Como eu descobri? Apareceu um nódulo no meu seio esquerdo. E a princípio eu achei que não era nada, porque eu estava com 32 anos de idade, jovem, né? Difícil ter câncer nessa idade. Eu não tenho nenhum caso de câncer na minha família, nenhum. Eu fiz teste genético, eu não tenho nenhum gene para câncer. Então, são fatores ambientais, realmente, né? Então, eu senti um nódulo e deixei passar. Falei, não é nada isso. Eu achei que era uma coisinha normal, assim, que as mulheres geralmente têm no seio. Não imaginei que fosse câncer, claro. Deixei passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Começou a ficar maior. Até que meu seio começou a deformar. Um pouquinho deformado, assim. Não algo muito absurdo também que me assustasse. Mas perceptível para você, né? Perceptível. Então, aí eu procurei um médico. Só que eu estava numa época da minha vida que eu não estava desenvolvendo o autocuidado e o autoamor. Que eu acho que é muito comum hoje em dia as pessoas largarem isso, né? Ficarem só na rotina, no dia a dia. Correria. E esquecerem completamente de si. A gente esquece da gente, é verdade. Esquece. E eu fiz isso. E eu acho importante eu dizer e assumir que eu fiz isso. Porque dessa forma eu vou estar conscientizando outras pessoas. Esse é o meu papel. Não vou falar, não. E eu já fiz diversas reportagens, então eu sei o quanto o diagnóstico precoce é importante. Eu sempre dava o dado de 98%, né, de chance de cura quando descoberto inicialmente. Eu sabia da importância. Mas aí quando você descobriu, já não estava mais num estágio tão inicial? Não. Aí quando passaram 3 meses, começou a ficar maior, aí eu procurei um médico, mas assim, eu procurei por procurar mesmo, né?
E ele quis fazer uma biópsia. Ele achou que poderia ter. Ele falou assim: olha, na sua idade, você não tem histórico. Mas só pra tirar a dúvida. Ele falou: relaxa, é só pra tirar a dúvida mesmo. Aí eu, tudo bem, fui fazer a biópsia só pra tirar a dúvida e esqueci de pegar o resultado. Mentira. Sério. Porque assim, eu não tava me importando. Gente, isso daqui não é nada, sabe? Passou. Na verdade, a biópsia demorou também pra ficar pronta, mais ou menos um mês. E aí, eu tava viajando, eu tava pouco me preocupando em pegar esse resultado, voltei de viagem. Seguindo a vida. Seguindo a vida. Era dia 27 de dezembro, eu voltei aqui pra São Paulo, porque eu ia na escala, né? Eu tava na escala de Réveillon pra trabalhar. Plantão, né? Plantão, então plantão a gente tem que ralar mesmo. Voltei pra São Paulo, tava pronta pra trabalhar. Aí meu namorado perguntou assim, você não vai buscar teu resultado do exame? Deu, não, eu tenho que trabalhar daqui a pouco, tô atrasada, não sei o quê, tenho que tomar banho ainda, tenho que escovar meu cabelo. Eu tinha várias razões para não buscar, entendeu? E ele, não, isso é o mais importante para você fazer agora. Você vai lá e vai buscar, vamos lá. E aí, até deu uma DR também. Deu, tá bom, vou lá buscar. Aí ele me levou lá, né? E eu fui lá na clínica, entrei, crente de que seria qualquer coisa, uma coisa fácil de resolver, um nódulo, talvez só cirúrgico e pronto, né, para tirar com cirurgia e pronto. Mas quando eu cheguei lá, pedi o resultado para a moça, né, do balcão. Ela imprimiu, colocou no envelope, me entregou. Eu fui sair da clínica e eu resolvi abrir na escadaria da clínica. Tinha uma escadaria assim para descer, para ir embora. Eu resolvi abrir o resultado ali na escadaria mesmo. Com seu namorado? Ele estava me esperando lá do lado de fora, porque a gente achou, vai ser muito rapidinho. Se eu vou pegar o resultado e lá e tal, já vou para trabalhar. A hora que eu abri sozinha o resultado ali na escadaria da clínica e apareceu assim, carcinoma mamário invasivo. Deu, cara, eu não sabia o que era isso. Sempre um nome muito difícil, né? Mas eu sabia que era um nome muito feio. Já assustou só pelo nome. Sim. Aí eu procurei no Google na hora. Carcinoma mamário invasivo. Primeira página, câncer de mama. Aí. Gente, eu não tô acreditando. Minha mão, assim, né? Tremia. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Que é isso? Onde eu tô? Quem eu sou? Tudo veio na minha cabeça na hora. E me veio na hora também que eu deixei passar. Então, quando me veio na hora que eu deixei passar alguns meses, gente, não tá em estágio inicial. Eu acabei de descobrir, não tá em estágio inicial. Porque eu deixei passar, eu não acredito. Dizem que em 2 meses ele duplica, né, o tamanho, assim. Dependendo do grau de agressividade, sim. Aí enfim, eu fiquei arrasada. E sabe quando sua memória apaga as coisas? Minha memória apagou, mas eu só sei que eu fui lá pro lado de fora da clínica, chamei meu namorado, falei, eu tô com câncer. Ele, calma. A gente foi entrando, ele foi pedir lá uma consulta, eu nem tinha consulta agendada, eu consegui uma consulta lá na hora, entrei para falar com o médico, ele olhou o envelope, olhou para mim e falou, confirmou, realmente está com câncer de mama, vamos começar o tratamento assim, assado. Deu, não, peraí. Eu só quero saber se eu vou viver. Eu vou viver? Era a única pergunta que me vinha pela cabeça. Acho que é a primeira. E era até isso que eu queria saber, assim, porque a gente associa câncer à morte, né? É muito comum, se fala de câncer, você associa à morte. Você achou que fosse morrer? Com certeza. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, porque eu sabia que eu tinha deixado passar um tempo. E pelas inúmeras reportagens que a gente faz, a gente sabe que o diagnóstico tem que ser precoce. Sabe? Deu, nossa, doutor, e agora? O que eu faço? Aí os médicos, eles não respondem se você vai viver ou não. Né? É porque eles não podem te dar essa certeza. Exatamente. Né? Você quer uma certeza que eles não podem dar. E aí ele falou, não, a gente vai precisar fazer vários exames para saber em que grau que tá, que estágio que tá, se tá só no seio, se já saiu. Nossa, meu mundo caiu. E eu pensei, cara, eu sou muito nova para morrer. Eu tenho 32 anos, assim, eu achava que eu fosse viver muito ainda. E, de repente, eu me deparo com a possibilidade de que eu posso morrer com 32 anos, sabe? Então, aquele dia foi uma grande virada de chave na minha vida, sabe? Eu acho que a gente pensa que a gente é imortal. A gente acha que a gente... Nunca vai acontecer com a gente. Não, a gente acha, expectativa de vida, deixa eu ver qual que é, 70, 80 anos. Eu tenho muito para viver ainda, para tentar ser feliz, deixar para ser feliz depois, né?
Mas não, a vida surpreende, né? E a gente faz tantas reportagens e a gente vê também pessoas que morrem jovens em acidentes, né? Em assaltos. Acho que a grande questão é que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente ou com alguém da nossa família. Isso. E tem um ditado que eu acho que até é errado, e no quesito de câncer eu falo que é mais assim, não é quem procura acha, quem procura cura, né? Então assim, a gente fica com medo de fazer o exame e com medo do resultado. Quantas vezes são as pessoas que falam assim, tô sentindo uma coisa aqui, mas tem até medo de fazer um exame. E tem gente que tem medo de ir no médico. Exatamente. Né? Por que você não vai no médico? Descobrir alguma Porque eu tenho medo coisa. de descobrir algo. Ué, mas né? Tem que descobrir. Quanto mais cedo, melhor. Todo mundo fala. Tem uma porcentagem enorme de pessoas que fizeram o exame, até o próprio autoexame. E aí, isso que eu ia te perguntar. Naquele tempo, você não estava fazendo, mas você já tinha chegado a fazer alguma vez o autoexame? Eu nunca pensei, né? Porque na nossa idade a gente não pensa em ficar procurando. Mas assim, era tão evidente também o nódulo ali que eu fui procurar um médico porque começou a ficar muito evidente. Ele começa a aumentar muito rapidamente, né? E, cara, é isso. A gente acha que não vai acontecer com a gente acha que a gente não vai ter doença, que a gente não vai sofrer na vida, a gente acha que a vida é pra brincar, pra só sorrir. Sabe que vocês vão poder falar bem melhor do que eu, mas assim, eu acho que a descoberta de qualquer tipo de câncer deve ser um baque, mas pra mulher o câncer de mama é algo que mexe muito com a autoestima dela. Com a feminilidade. Porque você vai estar mexendo ali, no caso, é a mama, depois é o cabelo que começa a cair, e a mulher, ela é essencialmente vaidosa e isso é uma coisa importante, né? Da mulher se olhar no espelho, se amar e gostar. Como é que você encarou isso? Porque eu sei que o seu primeiro medo foi, de fato, de morrer, mas de que forma que isso impactou na sua autoestima? Você mandou pra gente algumas fotos que você compartilhou, muitas delas nas redes sociais. Como é que foi esse processo de transformação do teu próprio visual, Marcela? Principalmente por quem trabalha no vídeo, né? Exato. A gente que trabalha no vídeo, a gente é muito vaidosa, né? A gente precisa cuidar bem da aparência também. Bem arrumada, né? Bem cuidada e tudo mais. O câncer de mama, ele foi um tiro no meu feminino, né? Poderia ser câncer em qualquer outro lugar, mas o de mama me surpreendeu. Porque eu acho que eu estava afastada do fato de eu ser mulher. É tão estranho falar isso. Mas eu acho que eu me afastei. A gente assume uma postura meio agressiva no dia a dia. É no automático tudo, né? E eu tinha me afastado da minha intuição, que é algo essencialmente feminino, sabe? Da minha feminilidade mesmo, da minha essência, do meu cuidado, enfim. E quando eu descobri o câncer de mama, me veio 2 estalos, assim. Tô com câncer e eu sou mulher. E como que eu vou lidar com isso agora, né? Mas assim, no começo eu não me preocupei em tirar o seio, assim. E eu era muito vaidosa, eu tinha um cabelo, sempre fui vaidosa e tal. E tive um cabelão grande e tal. E sempre muito preocupada com a aparência. E nós que somos mulheres, muitas vezes somos inseguras, né? Ai, será que eu tô bonita? Ai, será que... E muitas vezes você vê uma mulher mais bonita, você começa a se achar feia. A comparação que é algo muito injusto, né? Isso que acontece, principalmente agora com as redes sociais, a gente se compara muito. Isso e no Instagram todo mundo é bonito todo feliz, mundo né? Tem filtro e a gente não sabe mais o que é a pessoa e o que não é. É como se no Instagram quisessem esconder a realidade, né? Aqueles filtros que se colocam que não tem filtro para a vida real. A vida real é ali na raça, né? Então foi, claro, um baque muito grande tirar o seio, primeiramente, mas eu queria me livrar do tumor, né? Não importa se eu ficasse sem seio. Eu queria me livrar. Mas eu acho que o mais dolorido foi a perda do cabelo, né? Normalmente é o que as mulheres falam, né? Quando começou, como que você foi lidando? Você cortou de vez ou você deixou cair aos poucos? Tem até uma foto da Marcela nesse processo que você mandou, né? O Eric, põe pra gente uma foto que você tá com... Aí você, acho que deve ter sido bem no começo, né? Mas tem uma foto que você tá com um pedaço, né? Um pouco de cabelo, assim, que acho que estava o início do... Cadê? Aí, ó. Esse foi o início? Foi aos poucos? Então, a Paloma perguntou, acho que interessante falar Esse dia foi horrível. Esse era depois da minha primeira quimioterapia. E a médica tinha me falado que na segunda o cabelo já ia cair. Então eu falei, bom, então depois que eu fizer a primeira eu vou cortar o cabelo.
né? Aí chamei um cabeleireiro lá, um cabeleireiro muito querido, meu amigo e tal, mas eu não gostei, sabe? Não gostei. Ele cortou e a hora que eu me vi no espelho, assim, nossa. E aí tinha uma mulher no salão também e ela falou assim, nossa, corajosa você, eu não teria coragem de cortar meu cabelo assim. Puxa, ela mal sabia. Mal sabia que não era coragem. Claro, ela não sabia a minha história, por isso ela fez aquele comentário. Mas eu pensei, nossa, não é coragem. Você pensou que não podia voltar a ser repórter por causa disso, da sua aparência? Eu acho que eu não me importava tanto em o que eu ia ser depois, ou o que eu ia deixar de ser, eu só queria viver, sabe? Esse foi meu pensamento o tempo inteiro, eu só quero viver, eu senti que foi uma segunda chance pra mim, pra minha vida, pra eu sei lá, voltar atrás e refazer toda a minha história, reescrever a minha história e ser uma outra pessoa a partir de então. Então, assim, eu não pensava mais no trabalho, eu realmente deixei... Naquele dia você chegou aí trabalhar, que você falou que estava pra trabalhar, né? Plantão ainda, né? Não, Já não impossível, porque aí eu já avisei a chefia, né, que eu não ia trabalhar e avisei chorando, né, muito Você já chegou a falar o que era? No primeiro momento já falou? Falei o que era, e acabado, falei, eu quero viver, pelo amor de Deus, eu quero viver. Era só isso que eu falava. Eu me lembro, assim, do dia... Nossa, ainda perto do Réveillon, né? Que é dia 27 de dezembro, aniversário do meu namorado. Meu Deus, olha, me arrepia, gente, tá louco. Aniversário dele. Como é que foi? A importância dele nesse processo? Incrível, né? Porque foi no dia do aniversário dele, então, assim, o que era para ser uma comemoração virou, de repente, assim, algo, né? Um maior drama, assim. Algo muito difícil. Ele foi te acompanhando em tudo? Sim. Obviamente, né? Ele foi a primeira pessoa a saber. E sua família, você contou? Você decidiu... Minha família eu demorei mais. Eu demorei mais, porque meus pais são preocupados. Tem muitas mulheres que falam que se guarda mais até onde pode pra... E seria uma grande surpresa pra minha família, porque não tem ninguém com câncer na minha família, nem uma pessoa. Então a gente não sabe. A gente não sabe lidar com a doença. Seus pais são de São Paulo, moram aqui? Não, eles moram em Curitiba. Você precisou ir pessoalmente pra conversar com eles? Então, aí meus pais... Bem naquela época eu ainda tava mudando de apartamento. Cara, tem umas coisas que acontecem na nossa vida que, assim, tipo, tudo vira de cabeça pra baixo de um dia pro outro, né? Eu tava mudando de apartamento e meus pais vieram aqui para São Paulo para me ajudar na mudança. E eu tava com um diagnóstico de câncer na mão e eu pensei, eu vou contar, né, quando eles vierem para cá. Só que nisso antes, foi dia 27 de dezembro, então eu passei o Réveillon com a notícia. Só eu, meu namorado, né, e pouquíssimas pessoas sabiam, o chefe sabia. E 3 ou 4 amigos mais próximos, e eu tava com aquele diagnóstico na mão e de repente na virada do ano eu via todo mundo soltar fogos e tal. E você por dentro? E eu deitada na cama, gente, o que vai ser de mim agora? Será que eu vou viver? De novo essa pergunta, será que eu vou ter a oportunidade de viver mais um ano? Porque a gente não pensa assim, né? A gente, sei lá, virada do ano a gente só quer festejar e tal, e já vai pros compromissos logo depois. E eu só queria ter a oportunidade de viver mais um ano na minha vida. E quantos outros fossem, né? E é incrível o que o câncer faz com você, sabe? Incrível. Ele te mostra um lado que você nunca percebeu. Você não percebe que você é mortal até então. Hoje eu tenho consciência de que eu morro, que eu sou um ser humano de carne e osso. Eu morro. Todos nós morremos. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Inclusive, na semana passada eu fiz uma entrevista que me doeu tanto. Eu entrevistei um pai que perdeu a filha e o neto num acidente. E a filha jovem também, 30 e poucos anos, e o neto, o único neto dele, estavam indo viajar para o litoral e acabaram se acidentando na estrada. E um homem, assim, um senhor muito lúcido até, sabe? Falando sobre aquela situação. E me veio todo um meu drama na cabeça também, enquanto eu entrevistava ele. Gente, é isso. Sabe que eu fico pensando, quando eu descobri junto com os seus seguidores, quando você decidiu colocar, né, nas redes sociais, eu me lembro que a gente estava a caminho da academia, e eu falei, você viu o que a Marcela postou no Instagram? Você não tinha visto ainda? Eu falei, ela tá com câncer. E num primeiro momento a gente fala assim, né, todo mundo fala assim, poxa, coitada, né, todo mundo fala isso, mas a gente fala isso não é por mal, é porque a gente sabe o peso da doença. E por que eu tô dizendo isso? Eu falo para todo mundo abertamente, eu provavelmente não teria essa estrutura, porque eu acho que naquele momento que eu recebesse o diagnóstico, eu acho que eu já começaria a morrer no sentido de, meu Deus,
Aí acho que a minha ansiedade ia me consumir, sabe, Marcelo, o que eu tô querendo dizer? Exatamente de não saber o que vai ser. O processo é sofrido, é dolorido. E evidentemente que às vezes a gente não tá realmente preparado. Eu queria que você me dissesse assim, porque, Marcelo, eu não acompanhei de perto, acompanhei aquilo que você foi compartilhando, mas me parece que você foi muito mais forte do que você mesma imaginava. Sim. A tua espiritualidade estava em dia? Ou isso foi no processo, né, no decorrer ali do tratamento, que você foi falando assim, não, eu vou vencer essa doença? Porque, sabe, eu paro para pensar e falo, gente, eu não teria essa estrutura, eu não teria. A gente não sabe a força que tem até a gente precisar ser forte. E todo mundo, o ser humano em si, tem uma força enorme dentro dele. Tem uma luz enorme dentro dele. Só que a gente não descobre. Porque a gente passa muito tempo nas distrações da vida, do dia a dia. Você falou que não praticava tanto autocuidado. Mas essa questão da espiritualidade, você percebeu só depois do problema e foi isso? Foi nisso que você se apegou? Eu acho que a fé é a coisa mais bonita que um ser humano consegue ter. Porque é o acreditar sem ver, né? Nunca ninguém vai provar a existência de Deus. A ciência não vai lá e vai dizer, ó, tá aqui essa pesquisa. Opa, desculpa, não podia bater na mesa. A ciência nunca vai dizer, ó. Eric olhando. Tá aqui essa pesquisa, tá comprovado, Deus existe. Isso nunca vai acontecer. Então a fé é isso, é você acreditar sem ver. Só que você consegue sentir. E quando eu passei por esse processo de perceber que eu sou mortal, de repente eu coloquei o pé no chão, coloquei o joelho no chão e comecei a orar, né? Eu tenho a consciência de que eu sou mortal, mas eu não quero morrer agora. Eu quero muito viver, sabe? E eu acho que essa essência, tudo isso foi surgindo aos poucos e isso foi um grande presente de Deus na minha vida. É muito estranho, assim, você tem que enfrentar dores muito grandes para você se conectar com você mesma, sabe? Sim, é lógico, né? Obviamente, depois você se firmou na fé, mas naquele momento, assim, do choque, você pensou assim, pô, Deus, por que comigo? É um castigo? Pelo contrário. Eu acho que quando caiu na minha mão, pensei, eu preciso viver alguma coisa, precisa acontecer alguma coisa comigo, é proposital comigo. Eu nunca duvidei de Deus, né? E nunca pensei que fosse algo ruim. Porque eu acredito na eternidade, sabe? Eu acredito que existe algo muito maior do que isso tudo. Eu acredito que cara, que nós estamos aqui nesse momento e esse momento é muito ínfimo perto da imensidão que é a vida, sabe? E a nossa existência, vamos supor que a expectativa de vida seja 75 anos, isso é muito pouco, cara, perto da imensidão que é a existência humana. Então, eu me sinto pequena. E quando caiu o diagnóstico na minha mão, pensei, cara, eu preciso evoluir com isso. Eu acho que isso é um convite para a evolução. Foi assim que eu tratei desde o começo. E desde o começo eu coloquei na minha cabeça... Enfim, tudo isso eu tirei uma força que eu não sei de onde vem. De onde então? Porque, meu Deus... Porque a gente tem essa força, cara. E o ser humano precisa acreditar mais nele. Nessa força que ele tem. Veio toda essa força dentro de mim e eu pensei assim também, eu não vou ser vítima. E não vou me tratar como uma vítima. Não, eu vou superar, né? Há dores, sim, há muito sofrimento, sim. Eu também não gosto de positividade tóxica, né? Que tudo sempre tem que ser good vibes, romantiza tudo. Não, tudo tem que ser lindo, câncer de mama, vamos passar por isso sorrindo. Não. Então, tipo assim, todo mundo tem que passar, é necessário. Não. Você falou do lance de questionar Deus. A Marcela não, mas muita gente questionou. E a gente tem que entender essa pessoa que questionou Deus, porque depois ela foi compreender o que aconteceu, né? Então é isso, não é romantizar. Você tem que viver todas as etapas daquele processo e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E, assim, tem momentos marcantes do meu tratamento, né? Um deles foi quando eu fui pra cirurgia. Eu tive muito medo de fazer cirurgia, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia, assim, de grande porte, nem tinha tomado anestesia geral. Eu era uma pessoa que nem gripe pegava, né? Então, assim, quanto mais um câncer, né?
Então, era a minha primeira cirurgia, eu tava com muito medo. E aí eu pensei, cara, será que eu... De novo veio na minha cabeça, será que eu vou morrer? Será que é meu último dia? Só que nisso eu já tava com muitas coisas trabalhadas dentro de mim, né? E aí eu lembro que 30 minutos antes de sair pro hospital, eu recebi no meu prédio uma carta e um presente de uma amiga minha. E, assim, foi providencial, sabe? Pouco tempo antes de sair, assim, parece que tinha que acontecer aquilo. E eu fui pegar a carta, ler a carta, e é uma amiga minha que mora longe, mora em Joinville, e ela estava me desejando tudo de bom, dizendo que a cirurgia ia dar tudo certo, que a gente ia se encontrar muito ainda, sabe? Que a gente ia sair muito juntos ainda, o quanto ela me amava, o quanto a nossa amizade é importante e tudo mais. E aí eu fui pro hospital, depois de ler essa carta, fui com aquela mensagem no meu coração, sabe? E no caminho pro hospital eu fui pensando, cara, se eu morrer, tá tudo bem. Se eu morrer, eu fui feliz. Eu tenho certeza que eu fui feliz, porque eu consegui tocar a vida de pessoas e consegui ser tocada pelo amor das pessoas também. Porque eu conheci essa amiga, porque eu sei que eu fiz muito bem para ela, porque ela também fez bem para mim. Então eu fui feliz e valeu a pena, né? E aí eu me dei conta do que vale realmente a pena na vida, sabe? No momento em que você acha que talvez possa morrer, você olha para trás e pensa, o que valeu a pena na minha vida? O que eu fiz até agora? O que eu fiz até agora? E o que veio na minha cabeça foi o amor das pessoas, sabe? Nunca veio na minha cabeça o dinheiro que eu ganhei ou não ganhei, os diplomas que eu tenho, os estudos que eu fiz. Nunca. Isso tudo fica fútil, né? Isso tudo fica muito pequeno. Quando eu olhei para trás e vi o que valeu a pena na minha vida foi o amor das pessoas, a amizade verdadeira das pessoas, o quanto eu contribuí para a vida delas, né? E continua contribuindo. Eu acho que agora. É o que a gente tava falando, das coisas serem providenciais, né? E nada é por um acaso. Essa conversa também não é. Porque eu tenho certeza que tem gente assistindo agora. É uma pessoa, 2, são 3, milhares que precisavam ouvir isso. E às vezes a pessoa não está passando pela luta contra o câncer. Uhum. Ela está passando por outra luta. Uhum. Só que a mensagem que você tirou dessa luta contra o câncer vai tocar no coração dela. Uhum. E às vezes a gente fala assim, né? A gente se preocupa, se desespera com tão pouco. Ai, não vou conseguir pagar a conta de luz esse mês. Ai, Deus, me ajuda. Você já fica desesperado. Quando você vê uma coisa dessa, que a pessoa conseguiu superar um câncer, que é uma coisa que, sim, não tem tamanho perto das nossas reclamações diárias, né? E as pessoas dizem que depois de uma grande prova você passa a valorizar até o gosto da água, o sabor do suco, o café que tem que estar quentinho. É isso mesmo, Marcelo? É isso. E você está falando de gosto da água, tem até uma história interessante, assim, né? Imagina, por exemplo, que você toma essa água agora. Ela tem um determinado gosto, né? Mas se você toma essa água depois de subir uma montanha, pedalar, nadar, cara, a água vai parecer que é uma Coca-Cola. É a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Então, assim, o que separa essa água daqui, que eu tô tomando agora, da água que eu tomo depois de correr uma maratona? O que separa? O esforço, o sofrimento, a dor. A necessidade. Né? Então, assim, para chegar à felicidade, a gratidão muitas vezes tem que passar pela dor. E a dor é inerente à condição humana. E eu aprendi isso. Não tem como ir embora dessa vida sem passar pela dor. Sabe? Todo mundo tem as suas dores, que eu acho que são as dores propícias e providenciais para cada pessoa, necessária para a evolução daquela pessoa, sabe? E por isso que eu nunca pensei, porque comigo, câncer de mama. Cara, eu acho que talvez para mim eu precisasse disso para despertar para uma nova realidade, para encontrar minha essência. E hoje a minha vida é muito melhor. Eu faço as mesmas coisas que eu fazia antes, trabalho no mesmo lugar, convivo com as mesmas pessoas e tal, mas eu, por dentro, sou outra pessoa. Eu lido muito melhor com as coisas, com as minhas questões internas. Eu sinto que parece que eu passei a dirigir o carro da minha própria vida, sabe? Porque muitas vezes, imaginando que a nossa vida seja um carro, a gente está no banco traseiro, na maioria das vezes. Né? Parece que, infelizmente, a gente costuma aprender pela dor e não pelo amor, né? Mas sabe que aprender pela dor é também aprender pelo amor? Porque a dor te traz
talvez esteja relacionado ao amor à vida, né? Você precisa passar pela dor para aprender o que é o amor pela vida. Então você muda também pelo amor. No fim das contas, é tudo o amor, né? Que transforma. E você diz isso de que talvez outras pessoas estejam assistindo, estejam ouvindo e seja necessário para elas. E eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente precisa ouvir as mensagens certas nas horas certas. Isso aconteceu muito comigo no hospital também. Uma vez eu fui fazer, no começo, nos primeiros exames que eu fui fazer, que eu não sabia em que grau que estava, o estágio que estava. Depois eu descobri que era um estágio intermediário, tá? Só para deixar claro, é um estágio intermediário, que eu estava, o meu câncer de mama, ele tinha saído do seio e ido para axila já. Mas não tinha afetado outros órgãos, o que é muito bom. Porque era isso só num seio? No seio esquerdo. E aí ele saiu e foi para a axila também. Mas não tinha alcançado outros órgãos, o que é um diagnóstico bom, porque ele dá chance de cura. Quando eu descobri o câncer, ele estava com 50% de chance de cura. E aí os médicos fizeram um tratamento muito forte. E eles falaram, vamos fazer em você o tratamento mais pesado que tem, para aumentar essa chance de cura. Então aumentou para 86%, 87% depois de todo o tratamento que eu fiz. Graças a Deus. Então, assim... Você fez tudo? Radioterapia, quimioterapia? Rádio, quimio, tudo que tem direito. E hoje eu estou em menopausa induzida por medicamentos, que também faz parte do tratamento. É um remédio que eu tomo todo dia e também uma vez por mês no hospital. Continuo o tratamento, né? Sim. E aí o médico não deu a cura física, né? Porque a cura física pode demorar pelo menos uns 10 anos aí. Eu estou em remissão, isso sim, estou em remissão da doença. A doença está completamente controlada. E daqui 10 anos, se ela continuar em remissão, eu ganho a cura física. Mas eu já me sinto curada de tantas outras coisas, sabe? Assim, eu acho que eu ganhei uma cura muito maior do que a física. E eu sinto que a física, assim, é só um detalhe agora, sabe? Hoje você não faz mais aquela pergunta, será que eu vou viver? Hoje você tem essa certeza. Sim. O que mudou na minha cabeça é que todos os dias eu acordo sabendo que talvez possa ser o meu último dia. Mas que você vai fazer tudo que tiver que fazer naquele dia. Eu acho que eu tive uma grande oportunidade, na verdade, de me dar conta de que somos mortais. Porque racionalmente a gente sabe que a gente é mortal, mas a gente não leva isso para o nosso dia a dia. É mais feliz quem sabe que morre. Porque sabe que tem pouco tempo e sabe que tem que aproveitar cada minuto. O tratamento do câncer te trouxe assim eu vou dizer assim, uma crise existencial no sentido de que tá valendo a pena tudo isso? Eu tô dizendo isso porque assim, por exemplo, eu converso muito isso com a Paloma, né? Às vezes eu me pergunto se, por exemplo, tá aqui em São Paulo, eu fico pensando, tá valendo a pena? Não pela empresa nem nada. Mas, por exemplo, a minha mãe hoje está aqui assistindo a nossa entrevista aqui. Ela viajou 500 quilômetros para vir me ver. Isso acontece muito raramente, eu mais vou para lá. E não com tanta frequência, ou pelo menos não com a frequência que eu gostaria, uma vez a cada 1 mês e meio, 2. E isso hoje é o que mais me perturba, a Paloma sabe, essa distância, porque a gente sempre foi muito próximo e tal. E aí eu paro pra pensar assim, olha, sem a luta que você teve, Marcela, eu paro pra pensar assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tá valendo a pena essa correria, essa loucura na maior cidade do país e tal? Tudo bem, é um sonho, um jornalismo, não sei o quê, mas eu não tô vendo a minha mãe envelhecer. Eu acho que tudo na vida tem um preço e você precisa estar disposto a pagar, né? É importante para você a sua carreira, porque você precisa da sua carreira, né, da sua profissão, ter o seu dinheiro, o seu crescimento, você precisa. O preço que você paga talvez seja a distância, né? E tudo na vida é equilíbrio também. Até que ponto está valendo a pena essa distância? Depende até que ponto você está disposto a pagar esse preço, né? E eu acho que o câncer, o tratamento que foi muito difícil, foi um preço para eu chegar aqui hoje e ter mais maturidade para lidar com as minhas emoções, com a minha vida mais de uma forma geral. Mais felicidade em viver, mais gratidão, às mais vezes, gratidão, né? mais gratidão. A gente para e pensa, nossa, eu reclamo de cada coisa besta, tem gente muito pior, né? Tem gente muito... E dizer não também, né? Não, isso eu não quero pra minha vida, não é? Eu acho que você aprendeu a dizer não? A gente não diz não pra tudo, né? Pelo contrário, a gente diz sim querendo dizer não, né? dizer não. É porque a gente não tem autoestima. A gente tem que aprender a ter autoestima, que é muito diferente de egoísmo, que as pessoas confundem completamente. O autoamor e a autoestima, por exemplo,
teriam facilitado a minha vida lá no início, no momento da descoberta. Se eu tivesse mais auto-amor e autoestima, eu teria descoberto antes o câncer, porque eu teria corrido atrás do médico antes, entendeu? Assim que eu percebesse algo em mim, mas não, eu deixei passar. Por quê? Porque falta autoestima, falta auto-amor, né? E aprender a dizer não é justamente isso. Eu também tinha muita dificuldade, né? Mas, cara, depois que eu passei por tudo isso, eu tenho certeza que hoje é a minha vida em primeiro lugar. É a minha saúde em primeiro lugar. É aquela coisa da máscara de oxigênio no avião também, né? Coloque primeiro em você e depois coloque nos outros. Isso é egoísmo? De forma alguma. Porque se você não estiver bem, como que você vai ajudar as outras pessoas? E o nosso objetivo na vida é ser luz, né? É iluminar. Todo ser humano tem a capacidade de ser luz e de iluminar. Só que para fazer isso, ele precisa estar bem. Não adianta você querer ajudar uma pessoa se você está mal. Você vai piorar a vida dela. Então, primeiro você, antes de tudo, né? Ô Mar, e aí, a gente estava falando lá no começo, você falou que demorou um pouco para contar como que seus pais receberam. Foi, obviamente, um baque, né? Mas como que foi contar? Porque, assim, eu sei que eu ouvi alguns podcasts já falando sobre isso. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu Instagram e eu pesquisei muito. E tem gente que tem dificuldade em como falar. Então, assim, eu queria que você falasse como você falou, como que foi essa abordagem. Porque eu sei que tem pessoa para pessoa, né? Uma pessoa acha que é melhor não contar, tem gente que já acha que é melhor falar. Então, assim, queria que você falasse essa sua vivência. Como foi contar para os seus pais, principalmente, né? Assim, eu não queria assustá-los de forma alguma. Então, eu queria estar com um diagnóstico bem fechado na minha mão antes de levar até eles. E queria falar pessoalmente, porque eles iriam pegar a estrada para vir aqui para São Paulo. E eu não me sentia segura de fazer eles pegarem a estrada sabendo disso, né? Então, eu esperei eles chegarem aqui e depois que eu já tinha feito todos os exames, porque depois que você descobre, você tem que fazer inúmeros exames, né? Depois que eu fiz todos esses exames, já tinha exatamente o que era, em que estágio estava, a porcentagem de cura e qual seria o tratamento. Aí eu falei para eles a notícia fechada, inteira. Porque se eu dissesse a notícia pela metade, eu iria apavorá-los. E é aquela coisa, você precisa estar bem e seguro antes de falar com as pessoas, antes de dar a notícia para as pessoas. E então eu dei de uma forma bem segura. Porque eu já tinha digerido toda a situação. Acho que tinham passado 3, 4 semanas, mais ou menos. Sim. Já tinha digerido a situação, já estava muito consciente do que estava acontecendo comigo. Então eu precisava... Eu dei a notícia para eles e ao mesmo tempo passei força para eles, né? Não, mas eu tô bem, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, são coisas da vida. É daí que brota, né? A força que você não sabe de onde vem, né? E, gente, no final das contas, são coisas da vida mesmo, né? Assim, ninguém garante que ano que vem a gente vai estar vivo aqui, que ano que vem a gente vai estar com saúde plena, ninguém garante nada. São coisas da vida, a gente passa por dores mesmo, a gente passa por sofrimento mesmo, tá tudo bem. Não precisa ficar forjando positividade. Não, eu tenho que sorrir a todo momento mesmo com todas as dores da minha vida. Cara, se você tiver com vontade de chorar, chora, sabe? E isso eu gostaria de deixar muito essa mensagem para os pacientes de câncer que estejam ouvindo, ou até para pessoas que estão passando por dores em geral na vida, assim. Não caia nesse conto de que minha vida precisa ser perfeita, como nas redes sociais, porque quem está nas redes sociais também não tem a vida perfeita. Por trás daquelas fotos sorrindo, a pessoa enfrenta diversas coisas. Então, tem vontade de chorar, chore, faz parte da cura. Chorar faz parte da cura, né? Caminhar para dentro de si faz parte da cura. Momentos de introspecção faz parte da cura. Com você mesma, né? E a aceitação, né, de que isso acontece. Eu não sou melhor do que ninguém para estar imune ao câncer. Por que eu não teria, sabe? Por que as coisas não aconteceriam na minha vida? Eu acho que a gente tem que levar de uma forma mais natural os sofrimentos da vida. Que eles acontecem. Precisou de um acompanhamento psicológico também? Já fazia antes por questões variadas da vida ou precisou a partir da descoberta? E aproveitando, como é que você também lidou com histórias semelhantes ou até mais graves que a sua durante o tratamento?
Eu sempre gostei muito da mente humana, sempre fui muito curiosa, até já pensei em fazer psicologia lá atrás também. Então eu gosto muito, eu assisto no YouTube, assim, muitas psicólogas, sempre gostei do assunto, sempre gostei. Então quando eu de certa forma, tive o diagnóstico, eu tentei recuperar tudo aquilo que eu sempre estudei sobre a mente humana e aplicar agora na prática, né? Não agora eu preciso superar, não só na teoria, mas na prática também. E sim, tenho acompanhamento psicológico e eu comecei a fazer terapia com uma linha que chama logoterapia, que é uma linha maravilhosa, que fala sobre o sentido da vida. Então, não busca só tratar aquilo que você está vivendo, mas buscar sentido naquilo que você está vivendo. Então, assim, qual é o sentido de eu estar passando por tudo isso? Porque nos momentos de muita dificuldade, a quimioterapia, gente, para mim foi difícil. Eu não gosto de falar muito isso porque não quero influenciar pessoas que talvez vão passar pela quimioterapia, de que é difícil. Depende muito do protocolo, depende muito do tipo de medicamento, muda Cada muito. pessoa pra pessoa Exatamente. Cada paciente é uma coisa. Para mim, a quimioterapia foi o processo mais doloroso, tá? Então, eu senti muitas dores no corpo. Eu fiquei muito, muito mal. Tive sangramentos no nariz. Os olhos ficavam lacrimejando o tempo inteiro. Eu ficava deitada na maior parte do tempo. Tinha dificuldade para caminhar. Enfim, eu fiquei bem debilitada mesmo na quimioterapia, né? Cara, você não consegue passar por uma dor dessa se você não encontrar sentido nessa dor. Então, qual era o sentido de eu passar por tudo isso? Hoje, eu sei que o sentido é eu conseguir enxergar a vida de uma forma mais colorida, né? Do que eu enxergava antes. E conseguir entender melhor quem eu sou e as minhas emoções, conseguir controlar melhor as minhas emoções também. A gente não deve se deixar dominar pelas emoções, né? A gente tem que estar no controle da nossa própria vida. E não deixar que outras coisas nos controlem. A gente tem que estar no controle. Isso é muito difícil de conquistar, sabe? E isso, a dor me trouxe, o sofrimento me trouxe. De ver a vida realmente mais colorida e que a partir de agora eu estou realmente dirigindo o carro da minha vida. Então, não vou mais me deixar influenciar por tudo que eu vejo, influenciar por tudo que falam de mim. Isso eu aprendi quando eu coloquei o lenço pela primeira vez. É muito dolorido, assim, para mim foi, né? Colocar o lenço e sair na rua de lenço. As pessoas olhavam, né, na rua. E já é meio que um diagnóstico, né? Todo mundo sabe. Tá na cara, né? E era difícil para mim sair de lenço na rua. Eu pensei, como que eu vou superar isso? Porque o foco da minha cabeça era sempre superar. Como eu vou superar isso? Como eu vou superar? E as pessoas olhavam e eu me incomodava. As pessoas olhavam e aí eu olhava de volta, assim, sabe? Ficava, tipo, encarando. Pô, você tá olhando o quê? Quer estar no meu lugar? Poxa, sabe? Ficava indignada. Eu comecei a trabalhar isso na minha mente, falei, cara, as pessoas estão olhando porque é natural olhar, realmente, né? Elas não estão fazendo por mal. Comecei a trabalhar dentro de mim, até que eu comecei a parar de me importar. Tô na rua, quem quiser olhar, que me olhe, porque ela não tá no meu lugar, ela não sabe o que eu tô passando. Então, isso me ajudou, assim, a controlar as minhas próprias emoções. Você chegou a fazer reportagem com lenço, né? A sua volta foi com lenço, né? Sim, foi com lenço. Como é que foi aparecendo o vídeo pro Brasil assim? Eu acho que, assim, a dor maior foi no começo, né? E até hoje eu não acredito, assim, que eu fiquei sem um fio de cabelo sequer. Eu olho assim, gente, eu não acredito que isso aconteceu. Eu olho as fotos, assim, sem cabelo, totalmente careca. Gente... Você perdeu a sobrancelha também? Sobrancelha também, né? As unhas ficaram muito fracas, cílios, tudo, né? Realmente... O diagnóstico fica muito na cara. Você se olha no espelho... Você fica com aquela cara de doente, né? Sim. Sem cor, sem... Você olha no espelho e a todo momento você lembra. Nem que você queira esquecer, você não consegue. Você lembra, né? Então doeu sim pra mim, mas tudo bem. Eu acho que a grande chave foi levar na naturalidade e entender que as dores e os sofrimentos estão aí mesmo na vida. A gente não vai embora sem passar por elas, né? Eu achei muito bonito o seu retorno para a TV, né? A gente acho que nem apresentou a Marcela como repórter de TV, repórter da Record, mas eu achei muito bonito o seu retorno porque você que sempre entrevistou, voltou como entrevistada, como personagem de uma reportagem linda, que foi a da Isa que fez. Da Isa. E para ela deve ter sido difícil também, porque ela é sua amiga e tal. Achei muito bonito isso, porque você topou
falar sobre algo que ainda estava muito recente e marcava uma emoção também, retornar ao vídeo, à televisão, retornar à tua profissão, uma coisa que você lutou um monte para, né? Como é que foi Eu esse acho momento? que é voltar à minha vida, né? Porque por um tempo eu parei a minha vida para cuidar da minha saúde. Então, voltar à minha vida foi muito marcante aquela reportagem para mim. Foi realmente um marco, né? De fim de tratamento e a partir de agora um novo começo. E o que eu não contava é que esse novo começo também seria doloroso. Porque não é assim, a partir de agora terminei o tratamento, uhul, que é uma coisa maravilhosa, que a gente tem que comemorar mesmo, o fim do tratamento, a partir de agora virei essa página, sou outra pessoa. Não, é um processo. Então, eu ainda não virei completamente essa página, eu até estou tratando isso, né? Estou virando essa página aos poucos e é doloroso, porque eu sinto que eu tive uma transformação interna muito grande na minha forma de enxergar a vida e de recuperar alguns valores que estavam perdidos em mim, inclusive. E a partir de agora, como que eu me coloco no mundo sendo essa nova pessoa, sabe? E como que eu tento me encaixar nos círculos, como que as pessoas vão me ver. E querendo ou não, uma coisa que todo mundo pergunta, né? Quando você volta naquele ambiente, perguntar como foi, né? Então você revive tudo aquilo, ter que contar, se explicar para as pessoas. Isso eu acho que também é um pouco chato, né? Difícil, isso, né? Por outro lado, por exemplo, você está revivendo aqui, mas eu acho que você está fazendo um grande serviço. Sim. Né? Marcela, porque agora você não vai mais só fazer jornalismo e contar as tragédias dos outros, mas a sua experiência vai dar vida a outras pessoas. Eu acho isso incrível. É um exemplo de superação. Eu acho isso incrível, porque eu acho que durante toda a tua vida agora você vai falar sobre isso. Mas você vai falar com a certeza de que você está ajudando alguém, independentemente se ela tem câncer ou não. Para mim, se tornou um propósito, né? Que é uma forma de superar a dor também. Quando você está com um sofrimento grande na vida, não importa se é doença, qualquer coisa, gente. Se você consegue superar isso e transformar isso num propósito de vida para ajudar outras pessoas, cara, isso dá muito sentido para a sua vida. Então, hoje, se eu me deparasse com algum momento, se eu me deparasse novamente com a finitude da vida, como eu me deparei quando eu descobri o câncer, e eu olhasse para trás, eu ia falar, nossa, eu fui plenamente feliz. Eu posso ir embora tranquila, assim, porque eu sei que eu tentei, pelo menos, tocar o coração das pessoas, sabe, de alguma forma. Então, hoje eu sinto que a minha vida tem muito mais sentido, né? Porque é o sentido de ajudar, de estar ali disponível. Porque quando eu estava no tratamento, eu procurava muito a ajuda de outras pacientes também. Porque, cara, só quem viveu aquilo sabe. Só quem é mãe sabe o que é ser mãe. Só quem é jornalista sabe o que é ser jornalista. Só quem viveu o câncer sabe o que é viver o câncer, né? Consegue se colocar no lugar. Então, eu procurei a ajuda de outras pacientes, a gente se comunicava o tempo inteiro. E isso foi incrível. Eu fiz amigas, assim, maravilhosas. Porque isso também é algo, assim, muda muito as nossas amizades, né? Sim. Quando você passa por um momento turbulento na vida, você descobre quem está do teu lado e quem não tá. E quem era só um enfeite, né? Que só está nos momentos bons, né? E a gente descobre que quem está realmente do nosso lado é isso aqui. É pouquíssima gente. Então, eu acho que eu tive uma grande oportunidade de fazer essa seleção natural, descobrir quem está realmente do meu lado e viver para essas pessoas, sabe? Isso é incrível, isso é incrível. Claro que, né, a partir de, tipo, eu nunca desprezei a amizade de ninguém. Não, agora não vou ser mais seu amigo porque você não esteve do meu lado. Nunca isso aconteceu. Mas a partir de agora eu sei colocar uma escala, sabe? Eu sei quem está em primeiro lugar, quem está em segundo, quem está mais embaixo e tal. Prioridades. Prioridades, né? Dar devida importância para quem merece essa importância, né? Quais são os seus planos, assim, você quer ter filhos, casar, quer viajar, quer ser apresentador, enfim, que você agora começou uma nova vida e o que faz parte dessa nova vida? Eu quero viver uma vida com sentido, ajudando pessoas, né? Isso é topo, primeiro lugar para mim, né? Porque eu tive a oportunidade de olhar para trás e ver o que valia a pena. E o que valia a pena era a ajuda que eu dei para minha amiga, né? A ajuda que ela me deu. Isso que vale a pena. Então, para mim, ajudar pessoas não importa como, né? Eu tento fazer das minhas formas que eu posso. Uma delas é comunicando, estando aqui também é a minha forma de ajudar, né?
Eu quero ser... É isso, eu quero ter uma vida com sentido, sabe? Acho que eu não faço mais tantos planos. Eu quero acordar todos os dias grata. Vai ter dias que eu não vou estar grata? Vai, porque a vida é assim mesmo. É do ser humano, a gente não está pleno todo dia. De e tudo bom humor. bem. Eu acho que a gente tem que naturalizar muitas coisas. Não, tem dia que a gente não está grato. Tá tudo bem, não tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Não, você tem que estar grato todo dia. Se você não está grato todo dia, alguma coisa está acontecendo. Calma, vamos viver um dia de cada vez, mas sempre colocando sentido, sabe? Sempre dando o melhor de si para as pessoas, se doando para as pessoas. Eu acho que eu desenvolvi mais essas virtudes dentro de mim, assim, da compaixão, porque eu vivi um sofrimento, então eu consigo talvez me colocar no lugar de pessoas que também estão passando por ele. Então é isso que eu quero para minha vida. Quero ter filhos também, não posso, né, nesse momento, por causa do tratamento, eu tive que congelar óvulos, congelei. E olha que engraçado, antes do câncer, eu não pretendia ser mãe, assim, não tinha esse sonho de ser mãe. E depois, quando de repente o médico falou que talvez eu não pudesse ser, aí minha cabeça revirou. Aí eu falei, não, agora eu vou ser. Virou Agora a eu chave. quero. Porque assim, eu quero ter o poder de escolha de ser ou não ser mãe. Eu não quero que a vida me tire isso. Eu quero ter esse poder de escolha, né? E quando a vida te tira, dá um chacoalhão realmente. Não, mas espera aí, não é bem assim, né? Aí eu congelei óvulos e pretendo sim ter filhos. Se não der de forma biológica, adotar, né? Enfim, eu quero fazer o bem de alguma forma. Esses são meus planos de vida, assim. E, obviamente, assim, o mais básico, assim, você ficou com alguma sequela? Porque dizem que, assim, tem mulheres que, depois do câncer, mulheres ou homens, depois do câncer, tem a imunidade mais baixa, começa aí... Você falou, nem gripe você pegava. Mas agora você sente que sua imunidade é mais baixa, você fica resfriadinha, tipo, afetou outras partes do seu corpo, assim, nesse sentido? Durante a quimioterapia, a imunidade afetou bastante, né? Agora, no pós, minha imunidade está um pouquinho mais baixa do que era antes. Mas nada, assim, absurdo também, tudo bem controlado, né? Acho que tá tudo bem, assim, com relação à saúde, sabe? Menos mal. É isso. A gente infelizmente tem que se encaminhar para o fim dessa entrevista. Fica aí aqui mais horas e horas. Quando a Paloma e eu decidimos fazer um podcast, a gente falou assim, o nosso objetivo é comunicar de uma forma diferente que hoje a gente não consegue por questões que o jornalismo segue um padrão e nós estamos ali para atender aquele padrão. Isso aqui é nosso, é só uma roda de conversa. E um dos grandes objetivos era poder tocar a vida de alguém de alguma forma. E evidentemente que nós, enquanto pessoas, não estamos tocando, mas a gente está proporcionando que você, com essa experiência, toque. Então, eu penso que o Tagarelando já cumpriu e está cumprindo um pouco dessa missão. Se tocar no coração de uma pessoa, já é a nossa missão. Porque eu acho que isso é muito maravilhoso. Porque se eu aprendi... conversando com você, a gente se tromba pelos corredores da TV de vez em quando e é tudo muito rápido, é o que a gente estava falando aqui. E depois que você voltou para a TV, é a primeira vez que a gente está podendo falar abertamente sobre isso. Então, se eu tô aqui, já vou sair com, acho que um outro cara, eu imagino quem está assistindo, quem está acompanhando. Então, eu queria, né, agradecer demais a sua disponibilidade e eu quero muito que você venha outras vezes aqui, né, amor? Porque eu acho que o papo foi incrível. E se a gente puder servir de canal para você continuar propagando isso, você pode contar com a gente. Parabéns pela sua luta, você é uma guerreira. Você é linda, maravilhosa. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito longa, sabe por quê? Porque você precisa comunicar isso para quem nesse momento deve estar se perguntando, meu Deus, será que eu vou viver? Se você está se perguntando, né, será que eu vou viver? Sim. E só depende de você, né? Depende de você querer, em primeiro lugar. Depende de você ter amor à sua vida, em primeiro lugar também. Sim, muita fé, né? Muita coragem, muito amor próprio, autocuidado, né? A gente se esquece da gente, então vamos olhar mais pra gente, pra quem a gente é. Né? Não, o câncer, ele é uma etapa da sua vida, né? Uma etapa, depois você vai voltar. E já que é para passar por essa dor, vamos fazer de uma forma que ela te reconstrua. Então, a dor me reconstruiu, eu tenho certeza. A dor me despedaçou em várias
E depois eu fui lá e juntei cada caco. Com ajudas, é claro. Mas é só nós somos responsáveis por fazer isso por nós mesmos, né? Tem coisa que só você vai poder fazer por você. Sim, porque só você tá dentro do seu próprio corpo. Não Cada adianta. um sabe a dor e o amor de ser quem é. É isso. Né? Foi incrível, hein? Eu nem... Acabou. Não tem mais emocional pra isso. Acabou. Fecha a lojinha. Fecha a lojinha. Marcela, obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigada pelo espaço de poder falar sobre um assunto tão importante que atinge tantas mulheres que são diagnosticadas todos os anos e cada vez mais mulheres jovens, né, com menos de 35 anos, que historicamente representavam 2% da quantidade de mulheres com câncer de mama. Hoje já está em 5%. Né? Então está aumentando o índice de mulheres jovens com menos de 35. Então vamos ficar atentas, por favor, vamos nos amar, né? Vamos nos cuidar. Vamos viver, né, com mais intensidade. Viver com intensidade não é isso. Vou sair para uma festa, não vou perder isso, cara, vou fazer tudo que eu quero fazer. Não. Virar porra louca também. Não, viver assim. com intensidade é o contrário disso. Aproveitar cada minuto. É se conhecer, desenvolver valores, virtudes, ser uma pessoa que vale a pena estar no mundo, sabe? Cara, o que eu tô fazendo no mundo? Faz essa pergunta. O que eu tô fazendo aqui? Será que eu vou deixar a minha passagem por aqui é ínfima, né? É pequenininha. Será que eu vou deixar um rastro bom? Ou será que eu só vou ter usufruído desse mundo, sabe? Ter utilizado sacolas plásticas, Destruído a natureza. Destruir a natureza. Passei por aqui, destruí a natureza, fiz algumas inimizades e fui embora. Briguei com todo mundo. Xinguei todo mundo. Não. Ganhei haters. Não. Sabe? Vamos deixar um rastro para construir, para que esse mundo fique melhor. Cara, se a gente for embora daqui, desse mundo, e ter deixado esse pouquinho, assim, de bondade, de esperança, já vai ter valido muito a pena a nossa vida. Sabe? É só isso. A vida é simples, né? A vida é só isso. É só deixar um rastro de amor. Linda. É linda. Eric, você tem aplausos aí? Maravilha. Tchau pra vocês, até semana que vem. Tchau, gente.